Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início, então, às nossas atividades do Programa Amigo do Carroceiro, ainda no modelo remoto. Nós estamos aí com uma perspectiva de retorno presencial bastante breve, provavelmente agora no segundo semestre. Em agosto a gente já tem um plano para tentar retomar alguns atendimentos, bom? Mas pelo menos inicialmente a gente mantém esse modelo remoto. O nosso convidado de hoje é o médico veterinário Henrique Mondardo Cardoso, Já gostaria de agradecer o Henrique por ter aceito o convite, de estar com a gente hoje, batendo um papo, uma conversa, sobre assuntos aí bem interessantes, a laparotomia em equinos. Tá? Então eu vou fazer uma breve apresentação do Henrique. Então, o Henrique Mondardo Cardoso, ele é graduado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é o nosso aluno egresso. Ele possui especialização em residência médica veterinária em clínica e cirurgia de grandes animais, na UBRA de Canoas, e também curso de aprimoramento em cirurgia abdominal equina pelo IBVET. Tá? Atualmente, ele atua nas áreas de clínica, cirurgia e anestesia de grandes animais, na região metropolitana de Porto Alegre, e também é docente das disciplinas de cirurgia de grandes animais e clínica de equinos da Universidade Unisul, em Tubarão. Henrique, muito obrigado, então, por ter aceito o convite, e deixo você bem à vontade, então, para fazer a sua apresentação, ok? Muito obrigado e está com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer pela oportunidade aí de poder falar um pouco dessa área que eu sou encantado de trabalhar com ela, que é a área de abdômen, de gastroenterologia equina, Então, desde que eu entrei na residência, é uma área que eu atuei com bastante dedicação aí e intensidade, porque é uma área que a gente tem muito problema, Quem trabalha com cavalo vai muitas vezes se deparar com problemas relacionados ao sistema gastrointestinal, E principalmente aí a ocorrência de síndrome cólica e abdômen agudo, que é o que é a principal situação que requer aí a realização de uma laparotomia exploratória. Eu vou abrir aqui, compartilhar a tela com vocês. Estão me ouvindo bem aí? Tá aparecendo para vocês a apresentação? Tudo ok, Henrique. Então vamos lá. Vou falar sobre, inicialmente, então, falar por que a gente precisa, quando que a gente precisa realizar uma laparotomia exploratória. Como o nome já diz, para explorar o abdômen de um equino e, na maioria das vezes, o problema envolvido aí é o abdômen agudo, Então, alterações aí no sistema, principalmente entérico, dos equinos levam muitas vezes à necessidade de realização de uma laparotomia exploratória. Outras situações que podem requerer aí a realização de uma laparotomia, então seria a ovariectomia, geralmente para tratar tumores, em éguas de reprodução, principalmente, Elas muitas vezes desenvolvem neoplasias aí ováricas, nos ovários, e a gente tem que realizar aí geralmente via flanco, tá? Esse tipo de cirurgia de ovariectomia. Já participei de algumas, mas não é uma situação tão rotineira quanto a gente tem aí no abdômen agudo. Cesariana também seria uma indicação de realização de laparotomia, Na égua, a indicação via linha média, Assim como é o melhor acesso para tratar o abdômen agudo em equinos. E no criptorquidismo, que então seria aí
quando o testículo não desce para o saco escrotal, né, ou ele se mantém ali no anel inguinal interno, ou mesmo dentro do abdômen, a gente tem aí a necessidade de realizar uma laparotomia para fazer essa criptorquidectomia, né, fazer a retirada desse testículo criptorquídico. Então, essas são as principais indicações de laparotomia exploratória, sendo a mais comum aí na rotina de quem trabalha com equinos, né, com cirurgia equina, eu diria em geral, cirurgia, maioria dos hospitais aí tem a maior rotina de cirurgia relacionada a abdômen agudo, né? Isso envolve aí diversos fatores, vocês já devem ter visto com o professor Joanes alguma coisa, quem fez a disciplina, né? Que a gente gerou aí com essas mudanças de manejo em geral dos equinos, né? A gente gera esses problemas de cólica, de síndrome cólica, e que muitas vezes desenvolvem aí abdômen agudo e há necessidade de tratamento cirúrgico. Com relação ao abdômen agudo, então, vamos falar especificamente... Henrique, desculpa só te interromper um pouquinho. O slide não está passando, eu não sei se você passou alguns slides, talvez tentar colocar no modo apresentação ali. Ele continua no primeiro slide ainda, Henrique. Eu passei, Quer colocar no modo apresentação, Henrique, para ver se ele deixa a tela inteira? Eu cliquei o F5 ali. Pode ser então que ele... Laparotomia exploratória em equinos agora, na primeira slide. Ele está no abdômen agudo. Indicações agora? Não, aqui ele não está passando. Se eu deixar sem ser na tela, na apresentação, vamos ver se muda. Agora está no primeiro. Agora está no segundo. Sim. Terceiro agora? Sim. Não está no modo apresentação. Daí tá trocando. Pode ser alguma configuração, então, Henrique. Se quiser manter assim, então tá ok, viu? Conseguem ver, né? Sim, sim. Desculpa só te interromper. Claro, era importante. Com relação ao abdômen agudo, aí, então, o exame clínico é essencial. O que eu quero dizer com isso? Para a gente já entrar em cirurgia, muitas vezes com um diagnóstico fechado, nem sempre isso é possível quando se fala em abdômen agudo, mas pelo menos ter alguns diagnósticos diferenciais aí. É importante para a gente saber, a gente poder conversar com o proprietário desse animal também, falar em prognóstico. Claro que sempre uma incógnita, né? Tem situações que a gente acha que é tranquilo e vai para o pós-operatório achando que é tranquilo e nem sempre ou ao contrário, né? Já aconteceu de eu fazer uma laparotomia e imaginar que a situação vai ser um pós-operatório complicado, com bastante risco de óbito no pós-operatório e ser um pós-operatório ótimo. Então, claro que não vai fugir muito da regra, mas em algumas situações isso pode acontecer. Por isso a importância de a gente já ter aí um diagnóstico provável já definido, para a gente poder conversar com o proprietário, até para a gente saber o que a gente vai encarar, né? Ou pelo menos alguns diagnósticos diferenciais. Mais à frente vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso, mas basicamente eu saber se é uma afecção estrangulativa, né, se tem comprometimento vascular ou não. Pelo exame clínico a gente já vai ter uma noção aí pelo grau de dor, pelo grau de deterioração cardiovascular desse paciente. A gente pode, pelas mucosas, né, pelo grau de desidratação, a gente já pode ter uma noção aí se é um quadro estrangulativo ou não. Se é uma afecção de intestino delgado ou de intestino grosso, né, a maioria das causas de abdômen agudo são, pelo menos na minha rotina e com outros colegas aí conversando, tem origem, né?
elas vão ter origem no intestino grosso, a maioria, graças a Deus que o prognóstico é melhor. E a gente consegue definir aí pelo exame clínico se a gente está indo para o lado do intestino grosso ou intestino delgado, através de algumas abordagens clínicas aí que a gente já vai ver em seguida o que a gente encontra aí com mais frequência. Passou? Sim, perfeito, Henrique. Decisão pela cirurgia. Essa pergunta, ela é uma pergunta muitas vezes fácil de responder, mas muitas vezes não. E é a principal pergunta que o clínico tem que saber responder, né? Se é um caso cirúrgico ou não. Porque a vida do paciente, muitas vezes, ela está no tempo que essa decisão foi tomada. Porque a gente não pode perder muito tempo quando a gente está pensando em abdômen, né? Quando está pensando em síndrome cólica. Então, é importante a gente decidir logo, claro que nem sempre isso é tão fácil, se esse cavalo precisa ser operado ou não. Essa decisão ela pode não ser imediata, né? Então, vou dar exemplos. Às vezes a gente pega pacientes, vou dar um exemplo prático do que está acontecendo hoje. Eu estou com um cavalo de um local que eu opero, que ele estava com síndrome, apresentou sinais da síndrome cólica, todas as apresentações do exame clínico, do exame físico desse paciente, nos levam a pensar num quadro de compactação intestinal, que é ressecamento das fezes, né, por diversos fatores podem levar a isso. E muitas vezes a gente consegue reverter esses quadros clinicamente e, às vezes, a gente precisa de tratamento cirúrgico. Então, esse paciente está internado, a gente está mantendo ele com tratamento clínico por enquanto, não tem nenhum parâmetro que nos leva a decidir por operar ele, mas pode ser que a qualquer momento ele torne-se um caso cirúrgico. Então, por isso que essa decisão nem sempre é imediata. Já agora, um outro exemplo, teve uma paciente que eu operei, vai fazer 14 dias amanhã, graças a Deus ela está bem. Uma quarto de milha de mais ou menos uns 14 anos de idade. Eu não tenho foto desse caso, eu não consegui botar aqui, mas enfim, é uma quarto de milha que ela iniciou com uma cólica aguda no sábado, 2 sábados atrás, né? Com dor moderada, em alguns momentos era uma dor severa. O clínico fez o primeiro atendimento na propriedade, já viu que pelo quadro de dor, principalmente, deveria encaminhar esse paciente, agiu de forma corretíssima, né? Essa égua chegou no bloco umas 10 da noite, a 1 da manhã nós estávamos com ela na mesa já, porque a decisão foi rápida e o principal fator aí que nos levou a decidir por operar ela foi a dor. Então, uma égua com uma dor que não respondia à analgesia, esse animal foi sondado, né? Então, a gente não pode deixar de sondar um paciente e achar que a dor não está respondendo à analgesia, é importante sempre realizar a sondagem nasogástrica. Então, foi feita a sondagem nasogástrica, foi feita a analgesia, a paciente continuava com muita dor. A gente passou o ultrassom no abdômen, o principal achado foi distensão de alça de intestino delgado, com dor. No hospital, com esse ultrassom, não perde tempo. A gente botou a égua na mesa, ela tinha um vôvulo de delgado, graças a Deus todo mundo agiu rápido nesse caso, né? Desde o proprietário em chamar o clínico encaminhar o paciente e nós em decidir em operar ela logo. E eu simplesmente desfiz esse vôvulo, esvaziei esse intestino delgado e a gente conseguiu reverter bem o quadro. Então, essa é a importância de decidir a tempo, né, em operar esse paciente, porque o prognóstico está diretamente relacionado, mas nem sempre diretamente relacionado ao tempo, né? Quanto mais rápido essa decisão for tomada, óbvio que ela tem que ser tomada de maneira correta, depende de cada paciente também, né? De
São diversos fatores envolvidos aí. Mas é o principal fator aí para a gente pensar no sucesso, né? E necessidade de reavaliações periódicas. É esse paciente que está, nesse momento, internado lá. A gente está fazendo avaliações periódicas nele, fazendo tratamento clínico, fluidoterapia, medicações analgésicas, palpação retal para avaliar como está evoluindo aí o trânsito intestinal, né, a auscultação, todo o exame clínico, para então a gente manter essa decisão de manter ele na clínica ou se ele começar a nos mostrar que há necessidade de tratamento cirúrgico, né? Então, não ter mais trânsito intestinal, começar a mostrar dor, ter deterioração cardiovascular, por exemplo, são situações aí, são circunstâncias que vão nos levar a decidir se esse paciente vai para a mesa ou não. Então, essa é a importância aí de responder essa pergunta. Trata-se de um caso cirúrgico ou não? E nem sempre essa resposta é imediata, né? Então, às vezes, a gente precisa de mais avaliações ou pode ser que tome essa decisão logo no início, né? Depende dos achados. Ainda com relação à decisão, sobre a decisão se deve operar ou não, avaliando o paciente, né? Então, quais são parâmetros aí que a gente avalia que nos auxiliam nessa decisão e que são as ferramentas que a gente tem? Então, a palpação retal, ela é bem importante aí no exame físico do paciente com síndrome cólica. Então, a gente consegue avaliar as fezes, quais são as características aí dessas fezes, se elas estão ressecadas, se tem presença de muco, por exemplo, já nos remete a alguns diagnósticos diferenciais, algumas possibilidades. Então, ela serve tanto para a gente montar a nossa lista de diagnósticos diferenciais, a palpação retal, e às vezes ela pode ser definitiva para a decisão. Eu já decidi operar cavalo só claro, faz a sondagem nasogástrica, que é padrão, né, atendimento de síndrome cólica, faz a palpação retal, o cavalo não tem espaço, né, que se diz o teste do braço positivo, a gente não consegue nem introduzir o braço via retal, entra apenas a mão, com muita distensão naquele abdômen, com hipertensão abdominal, né, então esse achado, ele muitas vezes já é definitivo aí, com relação à decisão, né? Se vai para a cirurgia ou não. Além das características das fezes, a gente pode avaliar aí via palpação retal a topografia, a anatomia topográfica desse abdômen, né? Então, a gente consegue palpar o seco, muitas vezes, via retal. Vai ter um slide aqui, já vou falar, então. O seco a gente consegue palpar, a gente consegue perceber se está distendido, se não está. A gente consegue palpar a tênia do seco, muitas vezes a tênia ventral, a tênia medial também a gente consegue palpar. Dá para diferenciar esses dois órgãos, né? Aqui seria o cólon, a flexura pélvica, principalmente pela característica da tênia, né? Aqui na flexura pélvica a gente não tem tênia, mas logo abaixo, no cólon ventral, a gente já tem tênia. Então, essa tênia é um pouco mais espessa que essa tênia do seco. E essas características aí nos levam a pensar em qual órgão que a gente está avaliando. Claro que quando o animal está com anatomia normal, eles não vão... O cólon não vai estar aqui do lado direito, né, na cavidade, no início da cavidade abdominal, na transição aí de cavidade pélvica para o abdominal. Mas se a gente tem um deslocamento desse cólon, às vezes ele está do lado direito. Então, para não confundir, ou para pelo menos ter uma ideia de se é cólon ou seco, a espessura dessa tênia do cólon aqui, ela vai ser um pouco mais espessa, né, do que a do seco, então, para tentar diferenciar uma coisa da outra. Cólon menor, a gente consegue palpar muitas vezes, é normal ele ser palpável, né?
Então, a gente consegue perceber a presença de síbalas, a tênia antimesentérica do cólon aqui também. E pode, algumas situações, a gente conseguir palpar fecalitos, palpar enterólitos aí no cólon menor. Também a gente pode fechar um diagnóstico aí de presença de enterólito via palpação retal. A maioria deles não são palpáveis, mas eu já tive a oportunidade de palpar algumas vezes cavalos com obstrução por enterólitos, né, que são os cálculos intestinais, ser palpável, né, fechar o diagnóstico aí na palpação retal. O espaço nefrosplênico, ele também é palpável, então entre o baço e o rim esquerdo a gente tem um espaço e um ligamento aqui, né, que é o ligamento nefrosplênico, a gente consegue palpar essa estrutura. É importante palpá-la, porque muitas vezes a gente tem encarceramentos de alça, principalmente o intestino grosso, né, o cólon aqui, nesse espaço. Então é um diagnóstico também que a gente consegue realizar via palpação retal, e ele muitas vezes esse diagnóstico é complementado, né, pelo exame de ultrassonografia, também ajuda, né, auxilia aí nesse diagnóstico. Análise de fluido peritoneal. Eu já realizei muitas coletas, mas até no início, quando eu comecei a atender na residência ou mesmo como autônomo aí na rua, eu fazia mais paracentese do que eu faço hoje. Então, hoje em dia, geralmente eu utilizo a paracentese aí num quadro mais crônico, né, para tentar entender se está acontecendo algum sofrimento de alça ou não, ou para decidir por eutanásia em cavalos rompidos, né? Então, às vezes, essas são as situações que eu utilizo a paracentese. Eu já usei muito mais, hoje eu utilizo menos. E o ideal é fazer essa coleta guiada por ultrassom, para a gente diminuir a chance aí de perfuração de alça. Não é porque perfurou uma alça que a gente vai ter uma complicação imensa, mas se a gente puder evitar isso, melhor, né? Principalmente pensando aí em quadros envolvendo o intestino delgado, a gente pode ter extravasamento de conteúdo e levar a uma peritonite, às vezes. Então, eu, com o tempo, acabei diminuindo a quantidade de coletas, né, de abdominocentese ou de paracentese, mas ela é uma avaliação importante para, muitas vezes, a gente coleta, avalia a proteína desse líquido peritoneal, né, avalia a contagem de células nucleadas, né, de neutrófilos, também tem parâmetros, né. Tem um cachorro quando aí está atrapalhando, né? Tava só um pouquinho. Vamos lá de novo, estão me ouvindo? Sim, tudo certo, Henrique, tranquilo. Com relação à análise do fluido, né, a gente faz essa coleta ali na caudal, a cartilagem chifoide, mais ou menos uns 4 dedos caudal. Faz a coleta. Eu costumo coletar com catéter 14, mas existem outros métodos, né? Dá para utilizar uma agulha hipodérmica, aquelas cânulas mamárias também, faz um bloqueiozinho, ele faz uma pequena incisão com bisturi. Então, um método diagnóstico aí para a gente avaliar se está, principalmente a condição aí desse abdômen, né? Se já tem algum grau de peritonite, qual é o grau de inflamação, de extravasamento aí de proteína, muitas vezes pela inflamação, né, de alguma alça. Então, a decisão pela cirurgia também pode ser tomada aí por aumentos dessa proteína, geralmente acima de 2,5 gramas por decilitro, já
nos leva a pensar aí que tem algum sofrimento de alça e há necessidade de tratamento cirúrgico. Um outro parâmetro que ele é decisivo aí com relação à realização de laparotomia é a dor intratável, né? Então, aquele paciente que eu já realizei a sondagem nasogástrica, que eu já fiz analgésico anti-inflamatório não esteroidal, Flunixin, por exemplo, Meloxicam, e esse paciente segue com muita dor. Eu vou para os alfa-2 agonistas. A analgesia dura aí 15, 20 minutos, ele começa com dor de novo. Então, se eu já realizei sondagem nasogástrica, eu sei que aquele estômago está vazio e esse paciente segue fazendo dor, possivelmente trata-se de um caso cirúrgico. Deterioração cardiovascular, então aquele paciente que eu hidrato, eu faço fluidoterapia, avalio o grau de desidratação, tento repor, eu não consigo estabilizar ele. Também é um indicativo que esse cavalo está com algum sofrimento de alça, está com alguma alteração mais importante que requer tratamento cirúrgico. Mas cuidado com isso aqui, porque às vezes a gente pega pacientes aí com um quadro de enterite proximal, por exemplo, um quadro inflamatório, infeccioso, né, aí de intestino delgado, que ele chega para ti com desidratação severa, mucosa cianótica já muitas vezes, ou no mínimo congesta. A primeira análise essa análise aí de mucosas e do sistema cardiovascular, eu imagino que seja um caso cirúrgico. Porém, eu passo a sonda, eu esvazio o estômago desse cavalo, inicio a fluidoterapia, muitas vezes, em algumas horas, eu já restabilizo ele, né? Eu estabilizo ele. E claro que associa outros exames, né? Então, esse paciente com enterite, ele vai ter febre, geralmente ele vai ter febre, né? Vai ser um paciente que, na ultrassonografia abdominal, eu tenho distensão de alça com espessamento de parede. Então, tem que ir montando esse quebra-cabeça para decidir se precisa entrar em cirurgia ou não. Porque um paciente com enterite proximal ou duodenojejunite proximal, né, são sinônimos, se eu botar ele na mesa, o prognóstico dele piora. E eu não tenho muito o que fazer com ele na mesa. Então, é importante e é um quadro, é uma situação que eu já me deparei nessa situação. Será que é um quadro de enterite proximal ou será que é um quadro de obstrutivo não estrangulativo de intestino delgado? Essa é uma pergunta que às vezes a gente fica em dúvida, não consegue responder ela e pode, inclusive, pôr na mesa um cavalo que não precisa, que tu vai piorar o prognóstico dele. Então, é importante tentar, ao máximo, associar mais de um parâmetro, né, para decidir se tem que botar na mesa ou não. Então, geralmente, na enterite proximal vai ter febre, né, vai ter bastante deterioração cardiovascular. Então, a situação que eu já me deparei nessa dúvida era uma compactação de ilho e eu estava um pouco em dúvida. Um cavalo que já chegou um pouco tarde no hospital e a gente ficou, será que é uma enterite ou será que é uma compactação de ilho? Porque às vezes esses pacientes já têm algum grau de peritonite também, pode fazer febre, né, dependendo de quanto tempo que ele ficou na propriedade lá compactado, com esse ilho compactado, e a clínica é semelhante. Então, um cavalo que está fazendo refluxo, é importante, então, tentar diferenciar essas duas situações e até mesmo um quadro estrangulativo de intestino delgado, ele pode confundir também um pouco, porque também já pode ter febre, dependendo da evolução do quadro, né? E, às vezes, o quadro já está tão avançado que esse paciente não tem mais dor. Então, o paciente já está deprimido. Claro que o prognóstico desse paciente, indo para a mesa ou não, ele é ruim, né? Ele é péssimo. Mas é uma situação que a gente pode se confundir também.
Intensa distensão abdominal. Vai ter um vídeo em seguida, espero que rode bem esse vídeo, mostrando um paciente com dor severa, porque essas coisas nem sempre estão, na maioria das vezes elas não estão isoladas, tá? A gente vai ter todos esses parâmetros alterados muitas vezes. Então, juntar todos eles para tomar essa decisão. A intensa distensão abdominal, ela é um fator, aí uma situação que a gente vê muitas vezes em quadros que requerem o tratamento cirúrgico. Então, geralmente, afecções de intestino grosso, né, deslocamentos, torções do intestino grosso, obstruções, né, um enterólito, por exemplo, ou uma compactação, tanto de intestino de cólon quanto de cólon menor, a gente pode ter aí diversos graus de obstruções e distensões, e graus de distensões abdominais aí. É bem comum a gente ver obstruções de cólon menor com distensão abdominal severa. É o quadro que mais característico das obstruções de cólon menor é a presença dessa distensão abdominal severa, porque o trato digestório, né, o sistema digestório do cavalo, ele vai diminuindo a luz conforme vai no sentido aboral, né, no sentido do ânus, né, e a possibilidade de obstrução total ela é maior lá na porção final. Por isso que a gente tem maiores distensões abdominais quando a gente está se deparando com um quadro de obstrução de cólon menor. Exames laboratoriais também nos auxiliam aí principalmente para prognóstico e para avaliar a evolução clínica desse paciente. Então, o lactato sanguíneo e lactato abdominal, ele nos ajuda bastante aí. O próprio hemograma nos ajuda a montar aí uma lista de diagnósticos diferenciais, né? Se é um quadro inflamatório, o hematócrito e a proteína, né, plasmática também nos levam aí nos possibilitam a avaliação do quadro de hidratação desse paciente. O próprio prognóstico, né? Então, a gente já pode ter uma ideia do prognóstico pelo hematócrito, pela proteína, né? Quanto mais alto, aí, pior o prognóstico. Por exemplo, um paciente que chega com hematócrito acima de 60, o prognóstico já de sobrevida, ele cai muito. Então, são avaliações que nos ajudam principalmente para pensar no prognóstico, o hemograma, né? Então, o que eu espero que esse paciente, como eu espero que esse paciente vai evoluir. E o lactato sanguíneo e peritoneal, ele nos ajuda a avaliar como esse paciente está evoluindo, né? Não é uma análise de lactato sanguíneo, por exemplo, que vai decidir se esse cavalo precisa ir para a mesa. Eu já peguei paciente aí que estava com uma sobrecarga gástrica, né, por excesso de concentrado. Na primeira análise do lactato deu lá em cima. E faz a sondagem nasogástrica, faz a lavagem, faz a hidratação desse paciente, 3, 4 horas depois avalia o lactato de novo, já está lá embaixo. Então, isso nos leva a pensar que o prognóstico é bom e que provavelmente o quadro não é cirúrgico. Agora, eu pego um paciente com uma obstrução de intestino grosso, faço o lactato quando ele chega no hospital, o lactato está em 3, por exemplo. Inicio a hidratação, inicio o tratamento clínico, faço o lactato 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas depois, ou 6 horas, principalmente intestino grosso, a gente tem mais tempo para pensar quando está falando em obstruções simples, né? O lactato já está em 4, 4,5, está aumentando. Então, sinal que as coisas não estão indo para o lado do tratamento clínico, estão nos levando a pensar no tratamento cirúrgico. Então, é aí que esses exames laboratoriais nos auxiliam, né? Principalmente pensando em prognóstico e em avaliações seriadas do lactato, para a gente decidir se mantém na clínica ou vai para a cirurgia. E um exame que nos
auxilia bastante aí quando a gente está avaliando um paciente com abdômen agudo ou inicialmente com síndrome cólica, né? O ultrassom abdominal ele vai nos permitir aí algumas avaliações. Eu vou ter algumas imagens das regiões que a gente pode fazer uma análise rápida aí via ultrassonografia para nos fornecer mais subsídios aí para embasar a nossa decisão. Na paracentese, eu também coloquei aqui algumas características que a gente avalia aí da coleta do líquido abdominal. Então, a coloração, o líquido, o fluido peritoneal normal, ele é um amarelo palha, translúcido, né? Geralmente não tem um volume muito grande, a gente tem até muitas vezes dificuldade de coletar esse líquido. Se o paciente está um pouco desidratado, o ideal é a gente tentar hidratar ele um pouco primeiro, antes de tentar a coleta, porque muitas vezes essa coleta é improdutiva. E claro que o ideal é associar com a ultrassonografia, né? Então, um amarelo palha, translúcido, um pouco volume, é o que a gente costuma ver, né? No normal. A proteína, ideal, ou melhor dizendo, o normal é que ela esteja abaixo de 2,5 gramas por decilitro, e a presença de células nucleadas menos que 10 mil células por microlitros, então é o parâmetro aceitável, e a densidade menor que 1016. Geralmente, que a gente vai ter alterações aí que nos levam a pensar no tipo de afecção. Então, quando esse líquido está um pouco avermelhado, com presença de hemácias, ou a gente está nos deparando com um quadro de processo estrangulativo, né, de intestino delgado ou mesmo de cólon, a gente vai ter uma coloração um pouco avermelhada. Intestino delgado, mesmo intestino grosso. Também tomar cuidado que pode ser uma contaminação na amostra da coleta, né? Às vezes a gente pega um vasinho ali na parede e essa amostra vem avermelhada, então fazer uma nova coleta, correlacionar com a clínica, né? Porque não pode tomar uma decisão dessa, uma decisão sem ter outros parâmetros, né, que nos levem a pensar que há necessidade de tratamento cirúrgico. Eu já coletei, quando estava na residência, cavalo que saiu um pouco avermelhada, eu já queria operar o cavalo, daí fui lá, conversei com os professores, né, disse, não, vamos ver como é que está esse paciente. E era uma contaminação da amostra. Então, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração com relação à paracentese. Estão me ouvindo bem aí? Tudo ok, Henrique, tranquilo. Tem alguém aí? Só o Jones que me responde? Acho que não tem, né? Estamos aqui firme. Ó, esse tá rodando o vídeo aí? Então, reparem na atitude dessa égua, nas lesões que ela já tem aqui de ficar deitada. Eu fiz ela levantar, logo em seguida ela vai querer deitar de novo. Distensão abdominal é visível quando ela fica de visão caudal aqui, né? Ela tem distensão abdominal. A palpação retal dessa égua tinha teste do braço positivo, né? Então, muita distensão. É uma égua que a decisão ela não é difícil de operar essa vários achados aí nos levam a pensar. Então, dor severa, ela já vai ser moderada a severa, ela já vai se jogar no chão de novo aí de dor. Pelo menos eu acho que vai. Mas a expressão de dor, né, olhando para o flanco,
vários sinais aí que nos levam a pensar que é um quadro mais grave. Ela não deitou de novo, mas era uma égua que não parava em pé. Então, ela estava deitada lá, tinha que levantar ela. Então, muita dor, distensão abdominal, palpação retal dessa égua também era sugestivo de tratamento cirúrgico. Então, são casos que a gente muitas vezes tem que juntar todas essas informações para então decidir pela cirurgia. E imagens aí do local que a gente faz uma análise rápida aí do abdômen de cavalos quando pensa em síndrome cólica, né? Aqui embaixo a gente consegue avaliar o cólon ventral esquerdo. Aqui a gente consegue avaliar o estômago, né? A janela do estômago, a janela... a gente consegue avaliar a veia esplênica, o estômago. Aqui a gente tem a janela gastroesplênica, então são todas imagens. Eu não mostrei imagem ultrassonográfica, porque é uma palestra de 1h30, a gente não tem tempo para tudo isso, mas então são locais que a gente utiliza como referência para fazer ultrassonografia abdominal. A gente muitas vezes passa ultrassom na região da virilha, aqui quando a gente tem problema de intestino delgado, né, tem alguma afecção no intestino delgado, a gente vai perceber alças de intestino delgado distendidas aqui. O cólon, né, se a gente tem uma torção de cólon, por exemplo, os vasos, eles vão estar... a gente vai colocar o ultrassom aqui, a gente vai ver a parede do cólon e a presença de vasos aqui na região lateral, né, próximos à parede. Isso nos leva a pensar numa torção de pelo menos 180 graus, porque na anatomia normal, né, quando esse órgão está localizado na região de maneira normal, sem alterações, esses vasos eles estão voltados medialmente, né? Então também são achados que a gente sugestivos aí de torção, de alterações topográficas, né? Que a gente pode utilizar da ultrassonografia para ter essa análise. Do lado direito, aqui a gente vai avaliar seco. Aqui a gente consegue avaliar o rim direito. Aqui a gente consegue avaliar cólon dorsal e muitas vezes o duodeno nessa imagem aqui. Então, em C, a gente consegue, nos quadros de enterite proximal, por exemplo, a gente coloca a probe aqui, consegue perceber espessamento dessa parede do duodeno, aumento de distensão, né, desse intestino, espessamento de parede, hipomotilidade. Então, são locais aí que a gente consegue avaliar via ultrassonografia. Continuando, então, com relação à cirurgia. É importante, então, a gente decidir o quanto antes. E, claro que a gente tem vários métodos diagnósticos aí, várias abordagens, mas é mais sensato, é menos... a probabilidade de sucesso aí de a gente não perder o paciente, ela vai ser melhor se a gente operar um caso que não precisa do que não operar um caso que precisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Na dúvida, bota na mesa. Então, claro que não pode tomar essa decisão sem ter várias análises, né, ou avaliar vários parâmetros, mas se está muito em dúvida, não perde tempo, porque a chance de óbito ela é muito maior se eu não operar um caso que precisa do que eu simplesmente realizar uma laparotomia para avaliar como está aquele abdômen. Já diz o nome, né? Laparotomia exploratória. Então, isso é importante a gente ter em mente. Não espera, não enrola demais, porque tem chance de a gente abrir e ser tarde demais. Ainda com relação à decisão pela cirurgia. Primeiro, eu preciso de equipe, né? Então, tem que ter um cirurgião disponível, um anestesista e auxiliares, né? Então, volantes,
pelo menos 4 pessoas para fazer uma laparotomia, para fazer uma cirurgia dessa. E, de preferência, pessoas com experiência já, uma equipe treinada. Isso vai estar diretamente relacionado ao tempo de cirurgia, né? Quanto mais treinado a equipe, mais rápido a gente vai conseguir operar, mais rápido a gente vai preparar o paciente e o tempo, ele aqui também é nosso inimigo. Então, quanto mais demora para fazer tricotomia, maior demora para fazer antisepsia, mais tempo aquele paciente fica na mesa e o prognóstico ele vai diminuindo, né? Vai piorando. Então, é importante ter uma equipe treinada para poder realizar esse tipo de cirurgia. Custo da cirurgia também é uma situação muito importante. Muitas cirurgias não são realizadas, muitos cavalos não são operados por isso, porque o custo dessa cirurgia ele é alto, né? Então, é uma cirurgia que custa, hoje em dia, no mínimo 8 mil para a gente fazer uma laparotomia e pode chegar a 15, 20 mil, depende do que a gente precisa fazer num pós-operatório, né? Então, não é uma cirurgia barata, isso é um parâmetro que a gente tem que levar em consideração, né? Principalmente o proprietário. O prognóstico, então, às vezes tem cavalos que chegam tão ruins, clinicamente tão com deterioração cardiovascular, um paciente já com síndrome de reação inflamatória sistêmica, né, com SIRS, um paciente que o prognóstico é péssimo, tanto o proprietário que não está disposto a gastar muito, um paciente com prognóstico ruim, muitas vezes a decisão de eutanásia ela é a decisão mais sensata. Então, levar em consideração o prognóstico, o custo, a equipe e, obviamente, a autorização do proprietário, né? Sempre documentar isso, né? O proprietário assinar. Hoje em dia, com internet, aí a gente consegue essas autorizações até via assinatura eletrônica, né? Então, é importante ter isso tudo certinho para evitar problemas futuros, né? O paciente, o proprietário está disposto a operar, assinou os papéis, tem uma equipe disponível e um prognóstico aceitável. Foi decidido pela cirurgia, vamos operar. O que eu preciso ter, o que eu preciso pensar a partir do momento que a cirurgia foi autorizada? Então, primeiro, a escolha da técnica cirúrgica. Na maioria das vezes, a gente vai realizar essa laparotomia via mediana ventral, tá? Via linha alba. É a técnica que a gente tem um maior acesso às estruturas da cavidade abdominal, a gente consegue exteriorizar muito mais porções do que a gente conseguiria pelo flanco e consegue, consequentemente, resolver a maioria das afecções cirúrgicas aí via laparotomia mediana ventral. Pelo flanco, eu já realizei algumas laparotomias pelo flanco e o principal fator aí que me leva a realizar essa cirurgia pelo flanco é um proprietário que não tem condição de operar via bloco e um quadro, um diagnóstico fechado ou um diagnóstico bem provável de uma afecção de cólon menor. É a porção que a gente consegue exteriorizar melhor via flanco e que a gente consegue resolver. Então, os quadros que eu operei, os pacientes que eu operei via flanco foram 3 pacientes. Os 3 tinham enterólito no cólon menor. Eu decidi fazer via flanco. Então, por um proprietário que não iria operar, eu nem dei essa opção para ele antes de ele dizer que não. Então, eu disse que tinha que ir para um bloco, ele tentei, não quis. Esses 3 cavalos, né, proprietários diferentes. E a clínica me levava a pensar numa obstrução de cólon menor, pela distensão abdominal, pelos achados aí do exame. E desses 3, 2 eu consegui resolver, ficaram bem, 2 éguas. 2 éguas
bunas ainda, mesma pelagem as duas. E uma outra também, uma fêmea, uma égua guateada, que eu tive que eutanasiar, porque eu não conseguia exteriorizar a região do cólon que estava com aquele enterólito. Então, os 3 pacientes realmente tinham a afecção que eu esperava. Claro que a distensão abdominal, os achados, a própria região que eu atendi esses pacientes. Então, aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que é onde eu estou, a gente tem muitos quadros de obstrução por enterólitos, então eu já esperava encontrar isso, mas não era certo, né? Não era 100% de certeza que eu encontraria, graças a Deus eu encontrei. Então, essa é a situação que eu entro pelo flanco. Quando o proprietário não vai gastar de jeito nenhum e quando o diagnóstico é provável de enterolitíase em cólon menor. E a laparotomia mediana, poucas situações ela é indicada. Então, talvez a melhor situação é quando a gente tem uma aderência ali na linha alba, né? Fazer essa laparotomia um pouco deslocada lateralmente via paramediana. Porém, a gente tem mais complicações de cicatrização, tem mais hemorragia, então o prognóstico de complicações, ou melhor dizendo, a possibilidade de complicações ela é muito maior se a gente realizar a laparotomia paramediana, e poucas situações justificam, né? Uma delas seria uma aderência. O problema é que a gente nem sempre sabe se tem uma aderência ou não, né? Então, a gente vai tentar abrir via a linha alba e então percebe que tem aderência e a gente pode também desfazer essa aderência, né? Então, é uma situação que não vejo uma justificativa para realizar. Então, o ideal, se a gente tem condição de fazer, é laparotomia mediana ventral. Preparativos pré-cirúrgicos. Então, hidratação e equilíbrio eletrolítico ácido básico, a gente tem que fazer fluido, né? Na maioria dos pacientes, a gente acaba fazendo fluidoterapia. Provavelmente esse cavalo já recebeu na parte clínica desse atendimento, né? Mas eu preciso de um acesso venoso, eu preciso entrar com esse paciente com acesso, né? Então, ele já vai receber fluidoterapia. Alguns pacientes precisam de um volume maior. Geralmente, a gente utiliza Ringer com lactato, porque esses pacientes o fluido que, na maioria das vezes, é o mais indicado. Dependendo do grau de desidratação, de deterioração, a gente pode precisar utilizar uma solução hipersaturada aí logo antes de entrar, né? Para melhorar um pouco a volemia desse paciente. Às vezes também uma solução coloide, né? Então isso vai depender do que a gente está encarando, né? Sondagem nasogástrica. O ideal é todo paciente que entrar para a laparotomia, ele esteja sondado. Então, induzo o cavalo já com a sonda no estômago. Fixa essa sonda, bota um êmbolo de seringa para tapar aquela sonda, para não encher o estômago de gás, né? Porque vai ficar aberto ali. Então, tapa essa sonda, fixa ela no buçal e entra sondado. Descompressão do septo. Não são todos cavalos, na verdade, a maioria não precisa descomprimir. Eu só vou fazer a tiflocentese, né, que é a punção do seco, ou melhor, eu só faço quando eu tenho um paciente muito distendido e eu tenho receio, tenho medo de ele descompensar na indução por compressão do diafragma, por compressão lá das veias cavas, né, diminuição do retorno venoso. Então, essa descompressão do cerco vai nos melhorar aí a condição respiratória do paciente no início da anestesia. Então, um paciente muito distendido, eu faço a descompressão, faço a tiflocentese. Analgesia, então, geralmente esse paciente já recebeu algum anti-inflamatório, perguntar isso para o clínico, quando que recebeu. Geralmente, Flunixin, eles já vêm medicados, muitas vezes o paciente já vem medicado com anti-inflamatório, né? Então, importante já ter essa pergunta respondida antes. Se ele já recebeu, avalia quantas horas, qual a dose, para ver se há necessidade de fazer uma dose logo antes de entrar em cirurgia.
Antibiótico profilático, pelo menos uma dose de penicilina, o ideal que já receba antes de entrar em cirurgia, né, lá no brete. Tricotomia, então tricotomia ampla, lá da cartilagem xifoide até a região inguinal, né, e bem ampla, vai ter imagem mostrando isso. Se conseguir fazer com o animal em estação, melhor, já não perde esse tempo lá na mesa, né? Mas às vezes a gente não consegue, o paciente não permite, então dá para realizar isso lá na mesa já, né? Com o paciente em decúbito dorsal. Limpeza de cascos, boca e prepúcio. Então, retirada das ferraduras é o ideal, limpar os cascos, passar uma escova, né? De preferência com água e sabão. Lavar a boca, então bota a mangueira no cantinho da boca ali, esse paciente vai mascar aquela água, vai tirar resíduos alimentares aí. Nos machos, né, lavar o prepúcio, então água e sabão, lava bem o prepúcio, porque é uma região muito contaminada, e se a gente for lá para a mesa sem realizar essa lavagem prévia, a gente tem maior chance de contaminação do campo cirúrgico e de complicações devido a isso. Cateterização venosa, então junto com a hidratação a gente já vai ter que ter realizado essa cateterização venosa. Então geralmente precisa fazer uma tricotomia, uma antisepsia adequada na região da veia, da jugular, né? Geralmente um lado é suficiente para manter a fluidoterapia, para ter um acesso durante a cirurgia, né? Então, geralmente um catéter 14, eu gosto de fixar um ponto, uma torneirinha de 3 vias. Então, eu já tenho essa rotina aí antes de entrar em cirurgia, e isso me facilita, principalmente quando sou anestesista, né? Algumas situações hoje eu anestesio menos, mas já anestesiei bastante paciente, com cólica principalmente, mas diversas situações. Então, eu peguei essa rotina aí de fazer a fixação do catéter para a gente ter um acesso venoso. Mínimo 4 pessoas, então preparo da equipe, um cirurgião, auxiliares, volante e anestesista. Eu já participei de cirurgia com 3 pessoas. É difícil, tá? A gente precisa no mínimo 4 se as 4 pessoas forem treinadas, porque às vezes tem que pegar aspirador, tem que aspirar a alça, tem que lavar a alça, tem que molhar a alça. Então, 4 pessoas às vezes é pouco. E imagina 3, né? Então, o importante é principalmente treinamento. Às vezes tem 6 pessoas no bloco e se elas não são treinadas, as coisas não fluem. Então, quem está ao redor ali já tem que estar vendo o que o cirurgião está fazendo, que provavelmente vai acontecer em seguida, para então já ir tomando a frente, né? Então, por exemplo, abre o abdômen, sai aquele seco gigante, distendido. Quem está ali para auxiliar já tem que estar ligado que tem que pegar o aspirador, tem que entregar um catéter, tem que entregar um equipo estéreo. Então, quem está treinado já vai ter essas percepções antes. Por isso a importância aí de o pessoal ser treinado e com funções específicas. O que eu costumo fazer é, antes de derrubar o cavalo, já conversar com quem está ali, né? Dizer, tu vai ficar responsável por completar a tricotomia e fazer a antisepsia, tu vai colocar luva nos cascos, tu vai auxiliar o anestesista, então já tentar passar essas funções antes de derrubar o cavalo, porque depois que derruba o cavalo, a situação já se torna mais tensa muitas vezes, né? Fica tudo uma corrida contra o tempo. Não estou dizendo que tem que fazer correndo, fazer mal feito, mas depois que o cavalo já está na mesa, é difícil a gente chamar a equipe e conversar e passar essas funções, entendeu? Então já tem que estabelecer isso antes de derrubar o cavalo. Material necessário. Então, a gente precisa de panos de campo grandes. Hoje em dia, a gente já tem panos de campo descartáveis, né, de materiais específicos para isso. Então, facilita bastante. Campo de plástico estéreo. Tem que ter bastante campo de plástico, porque se a gente precisar fazer uma ressecção anastomose, se a gente for precisar botar o cólon lá numa mesa de cólon, vai ter uma imagem mostrando isso.
a gente precisa de bastante campo para ter possibilidade de tirar um campo e ainda ter outro estéreo embaixo, então no mínimo uns 20 campos aí disponíveis. Catéter 14 equipo macro para fazer punção de alça para esvaziar gás, tem que ter vários disponíveis. O aparelho para sucção, mangueira, né, com água para realizar a lavagem de cólon, precisa ter. Calhas ou mesas de cólon, né, a gente precisa ter para colocar o cólon em cima, vai ter uma imagem, como eu falei, mostrando. Clamp intestinais, dreno de Penrose, então se precisar fazer uma ressecção anastomose, eu preciso ter esses instrumentais disponíveis. Compressas em grande número, geralmente utiliza no mínimo as 10 compressas numa cirurgia dessa, então tem que ter disponível. Além dos aventais do início da cirurgia, a gente precisa de aventais disponíveis para troca, né, porque muitas vezes a gente tem que fazer enterotomias, né, tem que abrir o intestino, vai ter contaminação, tem que trocar avental, tem que trocar luva, então tem que ter disponível. Eu já precisei trocar mais de uma vez, então durante uma laparotomia é importante ter pelo menos aí uns 5, 6 aventais disponíveis. Baldes, né, quando a gente for esvaziar o cólon, a gente vai tirar 50, 60 litros, né, de conteúdo junto com água. Então, a gente precisa de pelo menos 2 baldes para, enquanto enche um, já deixa o outro disponível e para ir fazendo a troca. E uma caixa de instrumental completa, né? Então, não existem muitos instrumentais especiais para fazer uma laparotomia exploratória, mas eu gosto de ter aí disponível uma tesoura de Lister, né? Que é uma tesoura um pouco maior, que é utilizada para curativo, mas ela é uma tesoura boa para abrir a cavidade abdominal, funciona muito bem. E instrumentais básicos, né? Porta-agulha, tesoura, tudo pelo menos dobrado, né? Então eu preciso de 2 porta-agulha, tesoura umas 4, dependendo do tipo de tesoura, né? Pinça de dente de rato, pinça de secção simples, tudo dobrado, porque muitas vezes eu contamino uma caixa, um kit, né? Para fazer uma enterotomia, para fazer uma lavagem, eu vou contaminar uma que eu não vou poder usar na cavidade depois, para fechar. Então é importante ter tudo dobrado. Pinças de hemostáticas, né, em grande número, é importante ter disponível. Ambiente cirúrgico. Então eu preciso de uma sala apropriada, né? Então, um ambiente organizado, um ambiente limpo. Vai ter uma imagem em seguida aí. Ó, esse aqui é o bloco de uma universidade em Santa Catarina, da Unibave. Eu opero lá às vezes, então a gente está fazendo essa aqui é aquela quarta de milha que eu comentei, que a gente operou logo em seguida, chegou no hospital e já foi para a mesa. Ó. A gente está em 5 pessoas dentro do bloco, panos de campo, tem o aparelho de anestesia disponível, oxigênio disponível, um ambiente limpo, né? Foco. Então é importante, aqui é a mesa de cólon, né? A calha que eu comentei. Então a gente precisa de estrutura para esse tipo de cirurgia. Aqui é um anestesista, um auxiliar, 2 volantes, então precisa de equipe. Não adianta eu querer fazer essa cirurgia só com anestesista e cirurgião, que vai demorar muito. A chance de eu ter... Na verdade, é praticamente impossível sozinho fazer essa cirurgia, esse tipo de cirurgia. Porque, por exemplo, mais para frente vai ter uma imagem aí. Então, reparem na estrutura que tem que ter. É um ambiente cirúrgico, né? Tudo limpo. Tem que usar bota, né? Porque a gente acaba com muita chance vai vazar água, vai ficar tudo molhado, né? Então tem que estar de bota e de preferência limpa, né? Obviamente, para entrar dentro de um bloco. Aqui é campo de pano, funciona muito bem, desde que seja estéreo. O que eu costumo fazer? Eu coloco primeiro um campo plástico lá no abdômen, sem nada, né? Só um campo plástico. Depois eu coloco os panos de campo. Se eu precisar fazer a enterotomia, eu vou colocar pano de plástico aqui em cima dessa mesa de cólon. Então, é importante ter essa estrutura para a gente conseguir realizar uma laparotomia exploratória. Ó, tá aqui o exemplo do pano de plástico, ó, que eu comentei para vocês. Aqui o pano descartável também, os campos descartáveis. Aqui é no bloco da UBRA. Isso que é na época da residência ainda, esse paciente aqui, essa cirurgia.
Então, reparem na estrutura que a gente precisa ter, precisa de uma mesa, né? Precisa de um sistema hidráulico e uma estrutura aqui para a gente suspender esse cavalo, né? Para eu conseguir transportar ele lá da sala de indução, né? Onde tem estofado, onde eu derrubo ele e onde eu recupero a anestesia. Então, eu derrubo o cavalo lá, elevo ele no trilho, puxo por essa calha, boto ele em cima da mesa. Geralmente esses sistemas têm uma talha, né? E muitas vezes eles têm, pode ser manual ou pode ser eletrônico, né? Para elevar, para ir para um lado para o outro. Então é importante, há necessidade desse tipo de estrutura. Aqui é a mesma coisa, o bloco da Ubra é um pouco mais amplo do que esse bloco aqui, mas esse bloco é bem completo também. Então, reparem na colocação dos panos de campo, a equipe toda preparada, é um bloco cirúrgico, né? Então tem que estar tudo perfeito, uma sintonia aí entre a equipe, cirurgião, anestesista, para as coisas fluírem bem. Anestesia. Geralmente a gente precisa colocar esse paciente entubado, né, na mesa, usar anestesia geral inalatória, muitas vezes não cabe aqui, né, falar muito sobre isso, mas precisa desse aporte, né, um aparelho ideal com ventilação mecânica, porque a gente mantém esse paciente de barriga para cima, né, ou melhor dizendo, em decúbito dorsal, pelo menos 2 horas de cirurgia. É raro uma laparotomia durar menos que 2 horas. Então, esse paciente vai ter alterações aí, principalmente ventilatórias, né, pelo decúbito, que podem levar a complicações. Então, a gente precisa ter, em geral, oxigênio a 100%, anestesia geral inalatória e, de preferência, com ventilação mecânica. Lá na mesa já, então eu já lavei esse prepúcio no brete, né? Esse cavalo tem que chegar já com o prepúcio lavado, macho, né? Faço a sondagem do pênis, passo uma sonda uretral, fixo essa sonda caudalmente, faço a sutura do prepúcio, mas antes coloco algumas gases embebidas em PVPI dentro do prepúcio. Então isso vai diminuir enormemente a chance de eu ter contaminação do campo cirúrgico durante a cirurgia. Preparativos antes do início da cirurgia. Montagem da mesa cirúrgica, então isso a gente já conhece, né? Quem fez cirurgia já viu, é a mesma situação, tricotomia, antisepsia, colocação do pano de campo, já falei sobre isso, né? Posicionamento da equipe e realização da incisão. Eu inicio a cirurgia. Como eu sou canhoto, eu faço a incisão, eu me posiciono do lado esquerdo do cavalo, faço a incisão, abro o abdômen, me posiciono caudalmente ao paciente para abrir com a tesoura e vou para o lado direito do paciente, que é o lado que a gente tem melhor facilidade de localizar as estruturas e manipular aquele abdômen. Então, como sou canhoto, eu inicio a cirurgia do lado esquerdo, faço a incisão do abdômen localizado caudalmente ao cavalo e vou para o lado direito do cavalo. Quem é destro já começa do lado direito, né? Geralmente. Aqui é um paciente na mesa já. Essa cirurgia é na Clínica Guadalupe, aqui na região também. Então, paciente posicionado na mesa, tricotomia ampla, antisepsia, colocação dos panos de campo e início da cirurgia. Aqui não sou eu que estou operando, já vai iniciar do lado direito. Estão me ouvindo? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo? Vamos lá. Com relação à anatomia do trato gastrointestinal do cavalo. A gente tem, então, aqui não está o intestino delgado, tá? Nessa imagem. Ele estaria nessa região aqui na válvula secocólica. Então, seria a primeira porção o ilho, aí uns 50, 60 centímetros, depois o jejuno e o duodeno, e então o estômago. Então, voltando no sentido aboral. Estômago,
duodeno, jejuno e o ilho, que vai entrar aqui no seco. Depois eu tenho o seco, que é essa estrutura, parece um saco, né? Saco de fundo cego. O seco possui 4 tênias, então a gente tem a tênia, aqui a tênia medial, a tênia ventral se unindo a ele, a tênia dorsal e lá do outro lado a tênia lateral. Cólon, então a gente vai ter o cólon maior, ele é dividido em cólon ventral direito, flexura external, aqui está esticado, mas lá dentro do abdômen ele fica com as suas curvaturas, né? Então, cólon ventral direito, flexura external, cólon ventral esquerdo, flexura pélvica, cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática e cólon dorsal direito. Porção final é o cólon transverso, né? Na verdade, a transição de cólon maior para menor é o cólon transverso, que a gente tem um estreitamento aqui, e esse cólon ele vai fazer uma transição do lado direito para o lado esquerdo do abdômen, né? Isso aqui está tudo esticado, né? Não está dentro do abdômen para facilitar eu explicar para vocês. Então, aqui o cólon transverso, depois o cólon menor, é a porção que a gente tem bastante obstruções, e todas essas porções têm características, né? Cada um com as suas características anatômicas que facilitam a identificação. Aqui não cabe eu falar de tudo isso porque é muito longo, é bastante coisa, tá? Com relação à exploração do abdômen, então eu já decidi, já botei o cavalo na mesa, já fiz antisepsia, já botei os campos, só falta abrir. Eu abri, eu vou explorar aquele abdômen. Então, geralmente, o primeiro órgão a aparecer é o seco. Então, eu encontro o seco, e o seco é o ponto de referência aí, tanto para a gente localizar o intestino grosso, explorar ele, e o intestino delgado. Então, eu achei o seco. Eu vou na tênia lateral do seco. Essa tênia vai se continuar com a prega secocólica e a tênia lateral do cólon ventral direito. Então, eu já tenho a referência para explorar o cólon ventral direito. Faço toda a exploração daquele cólon, localizo a flexura pélvica, exteriorizo ela, vai ter uma imagem em seguida. Resolvi o problema do intestino grosso ou não encontrei problema no intestino grosso. Vou para o intestino delgado. Geralmente, o órgão que é afetado, ele vai aparecer ao abrir a cavidade abdominal. Isso não é regra, mas é o que a gente geralmente vê, porque vai ser a porção que está distendida, né? Então, ao abrir, ela vai muitas vezes sair. Então, se o problema está em intestino delgado, eu vou abrir aquele abdômen e já vai começar a sair alça de intestino delgado. Mas eu abri, explorei o intestino grosso, o problema está no intestino grosso, eu não posso deixar de avaliar esse intestino delgado. Eu sempre faço essa exploração de maneira sistemática e completa. Então, avaliei o intestino grosso, resolvi o problema, fechei, reposicionei o intestino grosso, ou às vezes mantenho ele lá na mesa de cólon, encontro a tênia dorsal do seco, que é o ponto de referência para eu encontrar a prega iliocecal, que vai se continuar e vai ser o ponto se continuar lá no ilho, né? E é o ponto de referência para eu encontrar o ilho e explorar todo o intestino delgado. Então eu vou exteriorizando, explorando todo o intestino delgado. E o cólon menor também eu posso explorar a partir aqui do intestino grosso, né? Eu explorei todo o intestino grosso, fui lá no cólon transverso, exploro o cólon menor, exteriorizo ele, à procura aí de problema nele, né? Eu devo avaliar todo o abdômen, então avalio desde o reto até o duodeno e o estômago também via palpação, né? A gente tem poucas afecções cirúrgicas, na verdade só a compactação gástrica que pode ser cirúrgica, mas se a gente conseguir resolver ela clinicamente melhor, né, através da sondagem, porque o acesso cirúrgico do estômago é horrível, a gente não consegue exteriorizar e a chance de contaminação é grande. Então a maioria das afecções que a gente vai resolver envolvem jejuno, ilho, seco, cólon maior e cólon menor. E são as mais frequentes também. Ainda com relação à exploração do abdômen, eu já explorei todo o intestino,
Eu vou, então, avaliar a bexiga, faço a palpação, a gente pode, já que a gente está com o abdômen aberto, faz a avaliação completa, né? Porque a gente pode ter um cálculo vesical, isso é raro, mas ocorre. Anéis inguinais, consigo palpar, a gente tem como causa de obstrução estrangulativa o estrangulamento do jejuno nos anéis inguinais, né? As chamadas hérnias inguinoescrotais, então é importante levar em consideração a avaliação desses anéis. Ligamento nefroesplênico, então eu vou lá no lado esquerdo, no teto da cavidade abdominal, eu consigo palpar o ligamento e o espaço nefroesplênico. O estômago, só palpar, né? Eu não consigo exteriorizar. Fígado, diafragma, são todas estruturas que eu consigo palpar. Forame epiploico, então é uma estrutura que a gente tem lá próximo ao fígado, né? Então, ao processo caudal do fígado, a veia porta e o ligamento gastroesplênico são as estruturas que formam esse espaço, né? Esse forame, e muitas vezes a gente tem como causa de abdômen agudo o encarceramento de alça de jejuno, principalmente lá no ligamento nefroesplênico. Desculpa, lá no forame epiploico. E então, se a origem da cólica, do abdômen agudo, melhor dizendo, é um encarceramento no forame epiploico, eu vou ter alterações secundárias a isso, né? Então, vou ter alça do intestino delgado estendida, vou ter alteração de coloração de alça do intestino delgado, e através da exploração daquela alça, eu vou identificar o forame epiploico. Dá para palpar ele se o problema não é nele, mas eu não vejo necessidade, porque se o problema for o encarceramento no forame epiploico, eu vou ter alterações secundárias naquele intestino delgado e eu vou acabar indo até lá. Eu tinha muito receio com isso, de ter um encarceramento no forame epiploico e eu não encontrar, porque se a gente for ver isso na literatura, é praticamente impossível de encontrar ele. Tem que... A única maneira que eu encontrei de me sentir tranquilo quanto a isso é quando eu peguei o primeiro caso de encarceramento no forame epiploico, porque o intestino delgado vai estar distendido e vai estar entrando lá naquele forame. Então, eu vou de qualquer maneira chegar nele. Então, não é uma situação que eu preciso avaliar todas as vezes, até porque se eu tiver afecção, encarceramento lá, vai ter alterações secundárias. Cólicas com origem no intestino delgado. Então, eu vou falar uma lista na verdade, de abdômen agudo aqui, né, com origem no intestino delgado, que a gente se depara aí na rotina e precisa resolver cirurgicamente. Compactação ileal. Provavelmente eu já peguei casos que se resolveram na clínica, mas não tinham diagnóstico, né? Então, o diagnóstico fecha principalmente na laparotomia, mas o tratamento clínico de fluidoterapia, de buscopan, né, de escopolamina, para fazer um relaxamento desse intestino, pode resolver isso clinicamente, mas se não resolver, eu vou ir para a mesa, o cavalo vai me mostrar sinais que ele precisa ir para a mesa, refluxo permanente, principalmente refluxo permanente nesses casos de compactação ileal. Então, eu passo o ultrassom, ele está com o intestino delgado distendido, não tem espessamento de parede, e ele mantém com refluxo, vai para a mesa. Hipertrofia ileal, então é uma alteração de parede, né, desse ilha, é menos comum do que a compactação, mas pode acontecer. Impactação por parasitas, os paráscaris acontece muitas vezes, a compactação, né, no jejuno. Neoplasia, já peguei algumas neoplasias, lipomas, né, intestino delgado principalmente. Obstrução do adenal, não é tão comum, mas pode acontecer em potros, principalmente ficam, às vezes, criados próximo da casa, acabam consumindo aí materiais que podem, corpo estranho, né, para levar a obstrução. Hérnia inguinoescrotal nos garanhões, acontece com uma certa frequência. Carceramento no ligamento nefroesplênico, ocorre principalmente da flexura pélvica, se encarcerar lá, mas pode ser intestino delgado, volvo, que é então uma rotação aí da raiz do mesentério, muitas vezes leva esses volvos, né? Encarceramento no forame epiploico, acabei de comentar, lipoma pedunculados e as intussuscepções. São todas causas de abdômen agudo com origem no intestino delgado. Esse aqui é um caso de
de uma torção de raiz, né, de torção de raiz do mesentério aqui, desculpa. Então, tem que localizar, palpar lá dentro desse abdômen e entender para que lado isso aqui está torcido, desfazer essa torção para avaliar se há o restabelecimento aí da coloração. Então, a gente tem como avaliar se essa alça está viável ou não. Aqui é um cólon menor, então reparem que eles são muito parecidos, tanto o cólon menor e o jejum, e a grande diferença está aqui nessa tênia. Então, o cólon menor tem uma tênia antimesentérica que o intestino delgado não tem. Então, para quem já opera, isso aqui é fácil de identificar, mas para quem não tem essa vivência, tem que ficar esperto aqui para não confundir, para identificar quais estruturas que se tratam. Esse aqui é uma imagem de necrópsia, tá? Isso aqui não é cirurgia, de um cavalo castrado, com torção de raiz também. Então, reparem na paracentese desse cavalo. Esse aqui é um cavalo que eu acabei eutanasiando, o proprietário não quis operar. A paracentese de manhã, então já não estava legal, já estava um pouco turva, já certamente a proteína estava aumentada aqui, eu não me lembro enquanto estava ou se foi feita a proteína, né? Mas enfim, tinha muito volume, né? Geralmente isso aqui a gente tem uma certa dificuldade em coletar esse líquido. Eu mal coloquei o catéter e já encheu aí o tubo. E essa outra... Fred, deu? Ei? Desculpa. E essa outra paracentese 12 horas após o primeiro atendimento. Então, reparem já na coloração que estava esse fluido peritoneal. Isso aqui nem tem mais indicação cirúrgica. Aqui o prognóstico era ruim. Aqui já não tem mais o que fazer. Então, uma lista de cólicas aí de abdômen, de situações de abdômen agudo com origem no intestino grosso. Compactação de cólon, bem comum. Sablose, então, que é a compactação por areia no cólon. Enterólitos, também muito comuns. Deslocamento de cólon acontece com uma certa frequência também. Muitas vezes eles podem estar associados, né, à compactação e o deslocamento, ou enterólito e deslocamento, patologias mistas, né. Intussuscepção, a gente pode ter intussuscepção do cólon nele mesmo, ou intussuscepção do seco no cólon, falando em intestino grosso. Torções, tanto torção de seco quanto de cólon a gente pode ter, sendo a de cólon mais comum. E em potrinhos, a gente tem muitas vezes aí as retenções de mecônio. Graças a Deus, na maioria das vezes a gente consegue tratar isso aqui clinicamente, né, com fluidoterapia e enema, né. Mas então um exemplo de cólica aí com origem no intestino grosso, na verdade, é a cólica mais comum de potrinhos, né? É a retenção de mecônio. Na maioria das vezes o tratamento clínico resolve, mas às vezes a gente tem que entrar em cirurgia para resolver isso. Imagem de uma alça de intestino grosso, aqui é o cólon ventral, aqui o cólon dorsal, aqui a flexura pélvica, então mostrando aí a compactação dessa alça, que é tudo cheio de conteúdo. Então, essa é a aparência que a gente tem no intestino grosso, né, quando a gente tem uma compactação. Aqui a imagem que eu comentei para vocês mais de uma vez, de como a gente tem que botar muitas vezes esse cólon na calha, né, na mesa de cólon, a presença de campos plásticos, que eu coloquei 5 campos. Então, eu vou lavando. Mostra também que há necessidade de mais de uma pessoa para operar um abdômen, né? Então vai ter um auxiliar aqui, ele vai colocar a mangueira, vai colocar água lá dentro daquele intestino, né? Por dentro do intestino, né? E o cirurgião vai massagear lá e desfazer essas massas compactadas. Essa aqui é aquela égua com compactação e torção e volvo, né? Ela tinha as duas coisas. A compactação era bem leve, mas aqui eu já tinha resolvido o volvo, já tinha passado todo o conteúdo para o seco. Graças a Deus era um quadro inicial, né? E estava fazendo a lavagem do cólon. Esse é o posicionamento correto do cólon na mesa de cólon. Então, o cólon dorsal, que é o cólon sem saculações, percebam que aqui tem umas saculações e aqui não, ele deve estar voltado cranialmente. E o cólon ventral voltado caudalmente,
isso facilita aí a lavagem lá, o cólon fica posicionado de uma maneira que facilita a realização da lavagem desse conteúdo no intestino. Então, esse procedimento é bem rotineiro na laparotomia exploratória. Então, mesmo cavalos que têm uma compactaçãozinha leve, às vezes nem era a causa de cólica, da dor, né? Mas, na maioria das vezes, é indicado lavar ou pelo menos umedecer esse conteúdo lá dentro do intestino, porque esse cavalo vai passar por um pós-operatório, ele vai ter, muitas vezes, aí desidratação, então ele pode ter uma compactação no pós-operatório. Então, na maioria das vezes, a gente acaba, mesmo não tendo como origem principal do abdômen agudo um problema de cólon, a gente acaba realizando essa lavagem aqui do intestino. Cólicas com origem no seco. Então, a gente pode ter intuscepção secocólica, torção, impactação de seco, timpanismo secal. As rupturas de seco acontecem também, principalmente quando demora muito, né? Aquele seco distendido. Animais que receberam muito anti-inflamatório. Pós-operatório de cirurgias eletivas também a gente tem alterações aí, timpanismo, compactação secal e, às vezes, ruptura, né? Se a gente demorou demais. Então, esses são as principais causas de abdômen agudo com origem no seco. Essas são. Alguém tem alguma pergunta aí? Tá corrido demais? Tranquilo. Bom, Tranquilo, Henrique. Beleza. Pelo menos tem alguém acordado. Então, feita a cirurgia, resolvido o problema daquele abdômen, eu tenho que fazer a síntese da parede abdominal. Existem várias possibilidades para fechamento, tá? Eu já fechei muita barriga com prolene, muita barriga com nylon, e hoje em dia, só que aqui eu fazia um ponto isolado simples e às vezes sultano. O que eu estou fazendo hoje em dia é usando o ácido poliglicólico número 6, então um fio bem calibroso, e fazendo uma sutura contínua simples. Isso otimiza bastante o tempo de cirurgia e eu estou tendo bons resultados de cicatrização, pouco problema, não tive nenhuma hérnia com essa sutura, então o que eu utilizo hoje é ácido poliglicólico número 6, contínua simples. E faço uma ou duas interrupções durante a síntese da parede, né? Para, se eu tiver algum problema, não abrir todo o abdômen, né? Então, faz essas interrupções, a parada americana no meio, ou se é uma incisão mais longa, né? Eu faço duas paradas. Geralmente, eu entro com a agulha 2 a 3 centímetros da linha de incisão e 2 a 3 centímetros entre os pontos. É o que eu costumo utilizar aí como padrão. Síntese subcutânea e pele. Então, faço também uma contínua simples no subcutâneo. Hoje eu estou utilizando o PDS 0 para fazer essa redução desse espaço morto, que é um fio absorvível monofilamentar e tem menos complicações aí. Eu estou tendo bons resultados com esse fio também na redução do espaço morto. E pele, atualmente eu estou usando o Wolf bem espaçado, faz uma boa redução. Mas essas eu já usei muito também, isolado simples e a própria contínua simples para fechar a pele. Então a gente vai adaptando aí a nossa técnica conforme o passar do tempo. E pode ser que mude também. Então não existe um padrão específico, existe um padrão que funciona para cada cirurgião, desde que tu respeite o básico aí de técnica cirúrgica, né? Então, hoje o que está funcionando para mim é contínua simples na parede, redução de espaço morto com um fio monofilamentar absorvível e pele com Wolf nylon 1, geralmente. Pós-operatório. Eu mantenho o cavalo sem ração no pós-operatório, pelo menos uns 15 dias. Então, verde de qualidade, alfafa. Leva esse cavalo para passear, para gramear, né? Todo dia sempre tem estagiário aí nos locais que trabalham com esse tipo de cirurgia. Então, leva todo dia esse cavalo para gramear.
uma água disponível de qualidade, né? Então, tem cavalo que não toma água tratada, cuidar com isso. Então, leva no açude para ver, de água limpa, obviamente, porque tem cavalo que não toma água tratada, aí no pós-operatório o cavalo não está tomando água. Então, é importante prestar atenção nisso. Fluidoterapia, pelo menos os 3 primeiros dias aí eu faço pelo menos avalio hidratação, obviamente, né? Mas em geral não faz menos que 12 litros por dia, porque tem que fazer as medicações também, né? Faz lidocaína, faz heparina, faz DMSO, muitas medicações via venosa, né? Endovenosa, então aproveita o fluido para fazer essas medicações. Repouso. O repouso que eu digo é cuidar, porque olha o que já aconteceu comigo, que ela teve uma hérnia depois. Era um garanhão, no pós-operatório, vacilamos lá, não prestamos atenção, o cavalo tentou cobrir uma égua, com 5 dias de pós-operatório. Então, é esse tipo de repouso que eu me refiro. O cavalo não pode trabalhar, não pode galopar, não pode trotar e principalmente não pode cobrir uma égua, né? Agora, levar ele para caminhada, pastoreio, não só é indicado, como é essencial para a gente ter um bom pós-operatório, ter um paciente menos estressado, né? O próprio estímulo da motilidade pelo pastoreio e pela caminhada, né? É importante. Antibióticos e anti-inflamatórios, em geral, a gente utiliza aí pelo menos 7 dias de penicilina, uns 5 dias de gentamicina, o que eu geralmente utilizo. Penicilina e gentamicina, quando é uma cirurgia tranquila, sem complicações. Agora, se já é uma cirurgia mais complicada, com quebra da antisepsia, associa muitas vezes com metronidazol também. Então, penicilina, gentamicina e metro é o que eu geralmente utilizo no pós-operatório. Anti-inflamatório não esteroidal, o meloxicam, o flunixin, são alternativas. O firocoxib, agora a gente tem também a apresentação veterinária para utilizar com equinos, né? DMSO, nem todos os cavalos eu utilizo, mas em pacientes mais complicados. A heparina, quando eu mexi com o intestino delgado, eu gosto de fazer heparina para diminuir a chance de aderências, né? Limpeza da ferida cirúrgica e curativos, então uma vez ao dia, pelo menos, eu limpo essa ferida. Eu nem sempre utilizo aquelas barrigueiras, sabe? Que fica tipo um curativão no cavalo. Às vezes, depende muito do paciente. Se é um paciente muito obeso, eu gosto de utilizar. A época do ano também, então no verão eu às vezes evito, só porque daí eu entro num contrassenso, porque no verão a gente tem mais edema e a barrigueira ajuda a diminuir a formação de edema, então tem que avaliar como aquele paciente está se comportando com a barrigueira, porque tem paciente que não aceita. Eu já peguei uma égua que não tinha Cristo, que deixasse ela de barrigueira, ela ficava desconfortável, parecia que estava com dor abdominal. Tirava a barrigueira, voltava ao normal. Então, cada paciente é um paciente. Importante que tem que fazer sempre a limpeza, né? Diariamente, o ideal até 2 vezes ao dia com solução fisiológica ou até Ringer. Complicações que a gente pode ter nos casos de abdômen. Peritonite é comum, algum grau de peritonite sempre vai ter, né? Ilho paralítico, principalmente quando a gente está mexendo com o intestino delgado. Deiscências de ponto de evisceração. Eu já tive um caso de evisceração na residência. Então, é uma coisa que a gente, obviamente, nunca quer ver, né? Mas pode acontecer. Hérnias incisionais, já tive algumas também. Acho que umas 2 ou 3. Então, acontece bastante, principalmente pacientes que já têm uma deterioração sistêmica, já tem algum grau de peritonite, a gente tem maior chance de hérnia incisional. Então, algum grau de ocorrência, alguma porcentagem de ocorrência de hérnia incisional é esperado, mas ficar esperto que isso não pode ser demais. Se começar a aparecer muita hérnia, tem alguma coisa errada, tem que rever a técnica. Lesões de isquemia e reperfusão. Então, pacientes que tiveram quadro estrangulativo, a gente reverteu no pós-operatório aí, eles começam com dor de novo, então ocorre uma isquemia devido a essa reperfusão, né? Isso acontece com certa frequência.
Drenagem de líquido pela ferida cirúrgica também é bem comum a gente ver isso. Está correlacionado à ocorrência de peritonite muitas vezes. E a presença dessa drenagem, é um processo infeccioso, né? Ele também está correlacionado com maior índice de hérnia. Então, essas coisas andam juntas, né? Aderências, principalmente quando a gente mexe em intestino delgado, a gente tem maior probabilidade de aderência. É uma complicação, não diria comum, mas uma das que mais acontece a longo prazo, assim. Mas eu tive poucos, eu acho que 1 ou 2 cavalos que aderiu e teve que reoperar. E geralmente, meses após a cirurgia, o cavalo começa com dor, tu abre, ele tem uma aderência. E edema ventral é bem esperado, né? Pelo processo inflamatório, processo cicatricial ali, é bem esperado que ocorra algum grau de edema ventral. Então, para finalizar, eu trouxe algumas frases aqui. Essas 2 frases são do professor Geraldo Heleno, que é um cirurgião aposentado já, professor da UFMG, e já foi professor de outras universidades também, se eu não me engano, e de cursos de pós-graduação, né? Para o abdômen agudo, a diferença entre a melhor e a pior cirurgia é infinitamente menor que a diferença entre sua indicação precoce ou tardia. É tudo que eu falei lá no início. A gente não pode perder tempo. É isso que está escrito aqui. Então, não perde tempo, porque pode chamar o melhor cirurgião do mundo. Se o cavalo já passou da hora, a chance de complicação, a chance de óbito, ela existe. Então, o maior sacrifício de todos é o sacrifício do tempo. E essa é a frase do George Auer, né, que é um cirurgião norte-americano. Então, ele escreveu aqui que é melhor realizar uma cirurgia abdominal sem que haja necessidade do que decidir tarde demais pela cirurgia. Então, essa é a mesma mensagem dessa aqui, né? E é o que eu quero que vocês guardem, principalmente aí. Que a gente não pode perder tempo. Quando fala em abdômen agudo, o maior sacrifício de todos é o tempo. Tá bem? Eu agradeço aí a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disponível para isso. Obrigado, Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Acho que o microfone... Pode falar. Alô? Oi, pode falar. Tudo bem, Henrique? Ana Karina. Tudo bem, professora? Prazer enorme falar contigo. Muito obrigada pelas informações, pela excelência do teu trabalho aí. Nossa, fantástico. A gente tem muita carência da cirurgia de grandes animais aqui, né? E eu fico muito satisfeita de ver o teu sucesso aí, de todo esse trabalho aí, conseguir passar para nós com tanta segurança e com tanta eficiência. Obrigado. Muitíssimo obrigada. E adorei tu falar aí do professor Geraldo Heleno, pessoa maravilhosa, né? Ele fez parte da minha banca quando eu entrei aqui no CAV como professora efetiva. Ele fez parte da minha banca e a gente conversa sempre, se encontra aí, quando tinha, né, a Bravec presencial e etc. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, de um conhecimento gigantesco, assim, né? Então sempre foi muito bem lembrado aí, me deu uma saudade enorme. E falar de gastroenterologia e não lembrar do Geraldo Heleno não faz sentido, né? Exatamente, exatamente. Obrigada, Henrique. Grande abraço, bom final de semana. Obrigado, igualmente. Teu microfone está fechado, professor. Ouviu? Agora sim. Às vezes ele dá um atraso, assim, você clica ali e ele não
Abre o microfone de imediato, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? O pessoal vai se preparando ali. Henrique, você falou da heparina, né, em relação a minimizar ali os efeitos das aderências. Essa heparina é via parenteral, né? Via cavidade peritoneal, você tem utilizado alguma coisa como rotina ou só em algumas situações especiais? E se você tem usado, o que você tem usado? Seu microfone está desligado, Henrique. Quando eu opero intestino delgado, eu costumo colocar diluído em 1 litro de solução uma ampola de heparina também direto na cavidade abdominal. É o que eu costumo colocar. Eu já coloquei DMSO também, mas eu acabei parando de fazer isso, participei de alguns cursos e tal, e o benefício dele diretamente ali é meio contraditório. Então, geralmente eu utilizo, principalmente quando eu estou trabalhando com intestino delgado, né, uma ampola e 1 litro dentro da cavidade abdominal. E daí mantém mais 3 dias no pós-operatório. Via parenteral aí, né? Isso. Geralmente subcutâneo. Perfeito. E eu sempre realizo lavagem da cavidade abdominal no final, né? Coloco bastante fluido para diluir aí, se tiver, enfim, não, sem nenhuma outra medicação, só lavagem mesmo, isso é rotina. Não, perfeito. Mais alguma dúvida? Vamos dar uma olhadinha no chat aqui também, né? Ver se tem pessoal ali agradecendo, parabenizando, viu? Henrique, consegue acessar o chat aí também, né? Eu acho que eu tenho que fechar a apresentação para ver, né? Aqui. Clica naquela do lado dos participantes ali. Isso. Uhum. Tá. Eu que agradeço, pessoal, pela oportunidade aí. E se quiserem, tiverem qualquer pergunta, qualquer questionamento aí, estou disponível. Vou mandar meu e-mail aqui também, se alguém quiser perguntar alguma coisa por lá. Vou mandar no chat aqui. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Ana Karina também, professor Dietrich, né, Fisigatti, da Udelar de Montevidéu, está aí presente também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Se não temos mais perguntas ou dúvidas, gostaria de agradecer, então, Henrique, pela sua apresentação, né, e a sua colaboração aqui no nosso programa do Carroceiro, ainda nesse modelo remoto, né, parabenizar pela apresentação. E a gente poderia, agora no final, né, Henrique, abrir aí pedir para o pessoal abrir os microfones e também as câmeras, para a gente fazer uma salva de palmas e depois fazer uma foto aí no final, né? Esse modelo remoto é a única maneira da gente interagir melhor, né? Então, pessoal, quem puder abrir aí as câmeras, por favor, e a gente dá uma salva de palmas pro Henrique. Aí, Dietrich. Um abraço aí. Vou esperar um pouquinho o pessoal abrir, a Ana Karina também. Vamos esperar o pessoal abrir um pouquinho mais aí, que aí a gente faz uma foto aqui com todo mundo. Então, vamos lá. Vou fazer uma foto, então. Atenção. Ver se ficou tudo ok. Ninguém piscou. Alguém piscou ali. Vamos fazer mais um. Para garantir. Então, vai lá. 1, 2, 3 e...
Joia, perfeito. Muito obrigado mais uma vez, então, Henrique. Obrigado a participação de todos. E até a semana que vem, então. Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço. Abraço.